Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos. O fim do segundo período. Durante os mais de 200 anos de história do segundo período, a Igreja esteve em grande aflição e poucos foram os alívios desse marcante período. Em determinadas ocasiões, que no geral se davam entre um governo e outro, a Igreja vivia momentos de paz. Porém, quando a perseguição recomeçava, sempre acontecia de forma mais violenta. E como por ironia, todos os esforços dos imperadores contra a Igreja acabaram por fortalecer a fé cristã. O que fazia os governantes romanos observarem boquiabertos a multiplicação cada vez maior do número dos crentes. Tais fatos esvaziaram os mercados de carne e alimentos sacrificados ou oferecidos às divindades e também aos templos pagãos. No final desse tempo, encontramos uma reflexão de Galério no seu leito de morte, o que levou à proclamação do Edito de Tolerância. E, por fim, temos também o Edito de Milão, por Constantino. Esse imperador foi deveras tolerante e buscou uma conversão gradativa do povo, mediante persuasão e não por decretos. Vários templos dedicados aos deuses romanos foram entregues aos cristãos e outros foram demolidos. Centenas de livros pagãos foram queimados na medida em que eram encontrados, e dessa forma a Igreja, outrora tão perseguida, tornou-se oficialmente reconhecida pelo Império. Assim, termina a história do segundo período. Lições extraídas do segundo período. Primeira, cultuando nos cemitérios. Nos dias atuais, nos acostumamos às facilidades e ao conforto dos templos modernos. E só de imaginarmos cultuar em um ambiente com um banheiro estragado ou com goteiras, já relutamos. O que dizer então dos crentes do segundo período da história da Igreja, os quais adoravam em cemitérios? Qual é a lição para nós? O principal interesse de Deus não é pelo templo que os homens constroem, mas pelo que Ele mesmo construiu, nossos corações, motivo que o leva a estar presente onde verdadeiramente é invocado, ainda que esse lugar seja um sepulcro.
Segunda, a idolatria. Essa nos mostra como o homem, independentemente de sua nação ou cultura, sempre careceu da materialização da sua divindade. Podemos perceber isso hoje na busca do dinheiro, visto como espécie de Deus, por legar um aparente conforto e poder aos que lhe possuem. Os romanos precisavam dos ídolos. A ciência precisa de provas materiais e muitos homens precisam do dinheiro. Aprendemos que o principal motivo de rejeição a Deus foi e continua sendo o mesmo, pelo fato dele ser espírito, não podendo ser visto e tocado como a um ídolo. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Terceira, alianças erradas. Nunca fazer alianças com os infiéis, ainda que sob pretexto de prosperidade e paz. A Igreja cedeu com extrema facilidade aos acordos propostos por Constantino. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Não há concessões. Curiosidades históricas. O mais incrível desse período é o fato da perseguição ter se tornado o fator principal da expansão do Evangelho pelo mundo. Como alguns antigos historiadores cristãos costumavam dizer: Quanto mais se esmaga uma flor, mais seu perfume se exala. A perseguição da Igreja, predita pelas Escrituras. Daniel 7, 21 e 25, Atos 14, 21 e 22, Mateus 10, 16 a 18, 2 Timóteo 3, versículo 12, Lucas 12, 49 a 53, Apocalipse 2, versículo 10, João 15, versículo 20 e 21, Apocalipse 6, versículo 11, João 16, de 1 a 4, Apocalipse 17, versículo 6. O montanismo. Esse foi um movimento herético iniciado na Frígia, mas logo se espalhou para o ocidente e norte da África e teve Montano como fundador, o qual começou a profetizar
juntamente com duas profetisas, Priscila e Maximila. Muitas predições proféticas foram feitas por eles, como exemplo, a profecia referente à aldeia de Pepusa, na Frígia, a qual, segundo eles, seria a Nova Jerusalém. O montanismo proibia o consumo de certos alimentos, exigia jejuns prolongados e não permitia o casamento de viúvas, como também negava o perdão dos pecados graves. Montano queria fundar uma nova ordem e reivindicava que o montanismo era um movimento especial na história da salvação. Em 207, ganhou o convertido e defensor mais destacado, Tertuliano. O montanismo foi condenado e duramente criticado várias vezes pelos bispos, tanto na Ásia Menor como em outros lugares. O cristianismo torna-se a religião oficial da Armênia, 301 d.C. Muito embora o Evangelho tenha sido introduzido na Armênia pelos apóstolos Tadeu e Bartolomeu, segundo reza uma antiga tradição, a qual também afirma que ali foram eles mortos por causa da sua fé, foi devido ao trabalho e esforço de Gregório que a Armênia tornou-se pioneira em declarar o cristianismo como religião oficial, fato ocorrido em 301 d.C.